Boa noite. Fiscalização do decreto estadual que restringe a venda e o manuseio de carnes inicia em 2019. Aquele empresário que ainda não se adaptou, que ainda não está amparado pela legislação, que nos procure aqui na Câmara de Vereadores. Depois de 30 dias, a USPNL retorna às atividades parlamentares. Infelizmente eu tive uma queda e uma fratura de um osso e tive que fazer cirurgia, colocar pino, colocar placa, e isso impossibilitou a minha locomoção. Vereadores propõem grupo para análise e compilação de leis. Seja porque caíram em desuso, perderam sua eficácia ou até sua validade, precisam ser revisadas. Só que muitas delas não são revisadas por falta de análise, porque nós nos preocupamos mais em legislar criando novas leis do que melhorar ou reanalisar aquilo que já foi feito e hoje não tem validade. Estas e outras informações a partir de agora. O decreto estadual que regulamenta o comércio de produtos e derivados de origem animal foi tema de uma audiência pública no ano passado. O debate mostrou a necessidade de dar um prazo maior para os pequenos e médios empresários se adequarem às exigências. Na época, uma moção pedindo a suspensão da norma foi aprovada. Veja então o resultado deste movimento. O decreto modifica uma norma em vigor desde 1974 e regulamenta a venda, o manuseio, a licença e o controle dos estabelecimentos. Conforme a lei, ficam proibidas as atividades de industrialização de alimentos, como carnes temperadas, empanados e embutidos, a abertura de embalagens originais de miúdos, o fracionamento de carnes e a produção de alimentos prontos para o consumo, como, por exemplo, o churrasco. Mas agora, em uma reunião em Porto Alegre, os vereadores foram informados sobre a decisão do governo de suspender temporariamente a legislação. Fernando Rigon disse que o prazo foi prorrogado para 30 de junho de 2019. A audiência pública mostra que ela tem efeito, que ela surte efeito, a participação da população. Tivemos a confirmação com o secretário de Saúde, João Gabardo, de que vai ser prorrogado por mais um ano. Isso não acaba o assunto, Nós temos agora que fazer uma mobilização buscando as alterações necessárias na medida do governo, Um decreto que, segundo gente do próprio governo, não houve um estudo maior, foi feito a troca de caixa e principalmente verificando que o problema não está nos pequenos açougues. Nós verificamos hoje que a BRF está com um problema de novo, a segunda etapa do problema na carne. Então, punindo os pequenos açougues, punindo os pequenos mercados, nós não vamos resolver o problema. O vereador Fernando Rigon explicou ainda que a partir do ano que vem, toda a fiscalização do comércio de produtos e derivados de origem animal será de responsabilidade dos municípios. Já estamos há quase um ano trabalhando no assunto e cada vez surgem novidades. Agora, a última novidade que nós tivemos junto ao secretário João Gabardo é que a fiscalização é do município. O Estado apenas orienta, apenas dá treinamento à fiscalização municipal. Com isso, a gente vai tratar agora, o próximo passo vai ser uma reunião com a fiscalização municipal, buscando alinhar o entendimento, porque isso é o grande problema que os açougues reclamam, que não há uma unificação do entendimento. Então esse já é o segundo passo e a gente tentar ainda a melhoria do decreto do governador, que isso é o grande problema, que ele penaliza, ele não vem melhorar a situação das carnes nos açougues e mini mercados. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos vai organizar uma cartilha sobre o assunto. Conforme o vereador Leandro Rosso, o objetivo é ajudar os pequenos e médios empresários do setor a se adequarem ao decreto. O secretário mesmo falou lá em reunião que Passo Fundo foi decisivo para a prorrogação do decreto. Ou seja, nos mobilizamos junto com os empresários e agora é continuar os trabalhos, mas alertando aquele bom empresário sem problemas. Mas aquele empresário que ainda não se adaptou, que ainda não está amparado pela legislação, que nos procure aqui na Câmara de Vereadores. As orientações técnicas nós já temos, e o que não queremos é que feche um estabelecimento ou que crie algum outro problema, até montarmos essa cartilha educativa,
né, permitindo o que pode e o que não pode. E o melhor, prorrogar o decreto, deixar esse pessoal, né, esse ramo da atividade, produzir emprego e renda em nosso município. Depois de 30 dias, Saul Spinelli retomou as atividades parlamentares. Nós conversamos com ele durante a sessão plenária de quarta-feira para saber o motivo do afastamento e também algumas ações encaminhadas neste período. Infelizmente eu tive uma queda, né, e uma fratura de um osso e tive que fazer cirurgia, colocar pino, colocar placa, e isso impossibilitou a minha locomoção, né? Então eu já estou recuperado, embora esteja ainda usando muleta, né, e exigindo cuidados. Nestes 30 dias de licença a gente fez alguns movimentos que foram possíveis fazer, inclusive com a LBV, com a entrega de 200 mochilas de material escolar na escola Fredolino Chimango, no Jaboticabal. A gente esteve junto aí orientando e ajudando a realização do bairro a bairro, realizado pelo prefeito Luciano Azevedo, na escola Padre Anchieta. Estivemos via telefone viabilizando aí, com o apoio indiscutível do nosso prefeito Luciano Azevedo e do secretário de Estado Fabiano Pereira, a concessão da área de 10 mil metros quadrados na Coab 2, que vai servir para um parque linear. Também estamos trabalhando na regularização dos imóveis da extinta Coab, com o apoio do secretário Calete da Habitação, com o apoio do prefeito Luciano Azevedo, do secretário Fabiano Pereira do Estado e também com os vereadores aí Leandro Roso e Evandro Meirelles. E também eu acho muito importante que são dois temas que nós estamos prosseguindo agora, que é a audiência pública com o Dr. Paulo Cirne a respeito das ligações de esgoto da Vila Nova, com o apoio e com o pedido do presidente da Associação da Vila Nova, Antônio Pereira. O Dr. Paulo Cirne vai conversar conosco e com a Corsã para nós adequarmos aquela questão que é uma realidade diversa, diferente de outros bairros. Também com o promotor Paulo Cirne, a audiência no Ministério Público, que dá prosseguimento à nossa audiência aqui sobre as rodovias, Xangri-Lá, Vila Jardim, Santa Marta, o distrito Paulo Rossato, a questão do Vale Garden Natural. Todos são temas importantes e que agora serão discutidos no Ministério Público, essa questão de acessos de rodovias. Os professores municipais entrarão em greve a partir de segunda-feira. A categoria se reuniu ontem após o governo municipal oferecer 2,33% de reajuste da data base. Índice rejeitado pela grande maioria dos servidores, que pedem um aumento de 6,81%, conforme o piso nacional do magistério. E nesta sexta-feira você assiste ao Educação e Cidadania. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto Desenhando Sorrisos, uma abordagem carinhosa e divertida realizada em 2 hospitais para trabalhar com o emocional de pacientes que lutam contra o câncer. As minhas convidadas são as voluntárias Vanessa Borelli e Silvana Anúncio. Uma vez me perguntaram assim para mim, o que você vai fazer lá? Eu vou fazer o que eu faço melhor, eu vou lá interagir com eles, eu vou dar um abraço, um beijinho, dar um carinho, que é o que eu faço melhor, o que eu mais gosto. Porque a interação da gente é fundamental. Às vezes a gente passa lá, ó, tira um fotinho de um, faz uma coisinha, uma coisa ou outra, né? E a gente prefere assim, ficar às vezes só no ladinho lá, sentado, conversando, eles contando a história deles. Às vezes alguns não falam nem direitinho mais, né? Sabe? É muito legal. Também está para dar apoio à família, né? Que eles estão passando por um momento difícil. Eu me coloco no lugar, se fosse alguém que eu amo, se fosse alguém da minha família, como é que eu ia reagir, né? Eu estaria tão forte quanto essa pessoa, de que forma eu posso ajudar ela? Um abraço muda tudo, um sorriso às vezes, força, né? A gente também está aqui. Então eles sentirem que não estão sozinhos nessa caminhada, dá força para continuar. E depois do intervalo, você vai ver que um novo grupo especial pode ser criado no Parlamento. É um minuto só. Eu trabalho na Central de Atendimento à Mulher. Mais de 4 milhões de mulheres que sofreram violência já ligaram para cá. Você não está sozinha. Liga pra gente. Parentes, amigos, vizinhos, qualquer um pode ligar. E não é só violência física, xingar, humilhar, proibir sair de casa, assediar a mulher no transporte público,
tudo isso é violência. O primeiro passo para acabar com a violência é ligar para o 180. Liga pra gente. Reveja no arquivo de notícias os fatos que marcaram a última semana. O que foi destaque nas sessões plenárias da Câmara de Vereadores. A opinião dos parlamentares da 17ª Legislatura sobre os temas do momento. Os projetos de lei em análise e votação. O trabalho e visita das comissões permanentes e especiais. A cobertura da TV Câmara nos principais eventos de Passo Fundo. E ainda, as ações do Poder Executivo e da nossa comunidade. Assista ao arquivo de notícias aos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Neste domingo serão escolhidos os novos presidentes das associações de moradores. A eleição acontece entre as 8 horas da manhã e 4 da tarde, em locais públicos como escolas e unidades de saúde. Podem votar maiores de 16 anos com título eleitoral e comprovante de residência. São esperados mais de 15 mil participantes. Está tramitando na Câmara de Vereadores o projeto que cria a Comissão Especial para a Revisão Legal do município. A proposta pretende fazer a análise e compilação das leis em vigor. O vereador Matheus Vespe, um dos autores do projeto, disse que a comissão terá o desafio de identificar as leis que são de utilidade pública. Aquelas normas que forem consideradas dispensáveis para o momento atual poderão ser revogadas, simplificadas ou até mesmo consolidadas a outras leis. O objetivo com essa comissão é reestruturar o processo legislativo no município de Passo Fundo, fazendo uma consolidação das leis. Muitas leis, ao longo do tempo, seja pela alteração do texto constitucional ao longo dos anos, seja porque caíram em desuso, perderam sua eficácia ou até sua validade, precisam ser revisadas. Só que muitas delas não são revisadas por falta de análise, porque nós nos preocupamos mais em legislar, criando novas leis, do que melhorar ou reanalisar aquilo que já foi feito e hoje não tem validade. Então o objetivo é criar uma consolidação das leis, enxugando o ordenamento jurídico, tornando ele mais factível de ser compreendido pelo cidadão. Afinal, se o cidadão não conhecer as normas, se elas não forem cognoscíveis para o cidadão comum, principalmente que é aquele que não tem formação jurídica para entender a complexidade de leis no ordenamento, fica quase impossível exigir a obediência e observância a tal ordenamento jurídico. Com legislações mais fáceis de serem compreendidas, mais enxutas, com o menor número de leis, fica mais fácil para o cidadão de bem, aquele que quer cumprir as leis, assim proceder. Durante 6 meses, a Comissão Especial para a Revisão Legal do município fará audiências, reuniões, pesquisas e seminários com a participação da sociedade civil e entidades representativas. O vereador Ronaldo Rosa, que também pediu a criação do grupo, pretende participar dos trabalhos. A assessoria da casa já fez um levantamento aí, passam aí de 100 leis, por exemplo, que hoje estão sem qualquer tipo de utilidade. A maioria delas a população desconhece e elas não são em nenhum momento observadas porque realmente perderam o seu objetivo. São leis já ultrapassadas, mas que continuam lá no corpo da legislação municipal. Então essas leis serão retiradas. Tem mais um grande outro número de leis que são semelhantes. Às vezes troca uma palavrinha, né, que se você for pegar no dicionário sinônimos, uma palavrinha que difere uma lei da outra. Quer dizer, não há necessidade de existir duas leis sobre o mesmo assunto. É esse trabalho, para deixar bem claro para o nosso telespectador, de uma forma simples, que a gente quer fazer. Quer ver aquelas leis que realmente têm serventia e as que não têm. E as que estão se sobrepondo umas às outras também, optar, sempre levando em consideração a mais antiga, mas também a questão da própria conjuntura legal do país atualmente. Então, vai ser aquela que vai prevalecer, a outra vai ser retirada, então, da legislação municipal. Roberto Gabriel Tozon é outro vereador que apoia a iniciativa de atualizar as leis de Passo Fundo. Conforme o parlamentar, o Código Municipal do Consumidor é um dos textos que precisa ser modificado. Esse projeto foi apresentado a nível de estado pelo deputado Marcel Van Hatten, né, que a gente acompanhou desde o começo, né, o trabalho. O vereador Matheus veio com a ideia aqui em Passo Fundo, e eu tinha comentado com ele que tinha estudado até poucos dias atrás, né, prévios à informação que ele tinha me passado, o Código Municipal do Consumidor, né, e que existem muitas leis
picoteadas aí, caídas, né, perdidas, digamos assim, na nossa legislação municipal. Você tem que procurar, tem uma lei específica para isso, uma lei específica para aquilo, leis da década de 50, leis da década de 70, de 80, que na verdade não são nem mais empregadas, não tem nem, não tem nem mais uso, né, pelo avanço tecnológico, enfim, da sociedade. Então falei que apoiaria ele, o vereador Ronaldo, nesse projeto, né. Tem algumas leis que a gente já estudou previamente, que a gente sabe que tem que ser totalmente revogadas, e algumas meras alterações em outras, assim, já solucionariam o problema, né? O tucano Matheus Vesp também explicou que o excesso de normas burocratiza as atividades empreendedoras e prejudica o desenvolvimento. Por isso, revisar a legislação em vigor pode facilitar a vida das pessoas. Por exemplo, na questão da abertura de empresas, né, de atividades comerciais, se nós temos um processo legislativo tão burocrático que acaba dificultando a atividade do empresário, acaba isso desestimulando para que ele venha para a nossa cidade, para que ele se desloque até Passo Fundo. Nós vemos algumas cidades que possuem, por exemplo, um prazo muitas vezes excessivo de até 4 meses para a abertura de uma empresa pelo excesso de normas, de regras. Quanto menor o número de regras, mais fácil ficará a vida do cidadão. Nós precisamos ter boas leis, um ordenamento jurídico enxuto, racional, seguro, e isso, é claro, só pode acontecer com poucas, mas boas leis. É o que estamos tentando fazer, fazendo aqui um paralelo com a legislação dos aplicativos. Agora enxugando nosso ordenamento de acordo com a legislação do Congresso, para que mais empresas, como por exemplo Uber, Cabify ou Safer, venham a Passo Fundo. Um ordenamento jurídico mais complexo, mais conservador nesse sentido, apenas dificultará as atividades econômicas e também a observância das normas por parte dos cidadãos. E agora, uma boa notícia para os meninos que sonham com a carreira profissional no futebol. Passo Fundo passa a contar com um observador técnico oficial do Grêmio. Gustavo Vargas vai visitar escolinhas da região em busca de atletas para as categorias de base. Nós estaremos fazendo um trabalho aqui na região norte do estado, junto ao Grêmio, né, na captação, junto à categoria de base do Grêmio. E nós vamos estar em busca de meninos, né, a partir dos 9 anos, que desejam, né, fazer parte das categorias de base do Grêmio. Nós vamos estar observando na região, vamos estar com um núcleo ali na cidade de Ernestina também, para estar indicando esses meninos para estarem treinando ali, e o menino que se destacar, nós vamos estar encaminhando para uma avaliação lá em Porto Alegre, lá em Eldorado do Sul, na verdade, né, onde fica o CT do Grêmio. Nós vamos estar com treinos semanais ali em Ernestina, de terça a sexta-feira, e o menino que tiver interesse de estar fazendo um treino, estar fazendo uma avaliação, ele pode estar entrando em contato conosco. Nós temos pelo telefone aí o 991 24 4206, e nós podemos estar agendando, né, uma avaliação. Nós também vamos estar visitando clubes da região, vamos estar visitando escolinhas aqui da região em busca de talentos, né? Então o menino dos 9 aos 17 anos aí que tiver interesse em estar, quem sabe, fazendo parte, né, das categorias de base do Grêmio, né, tá fazendo parte de uma avaliação para ser observado em relação a isso, pode estar entrando em contato conosco para nós estarmos observando. E o Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira. Uma ótima noite e até lá!